Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo para falar de consciência. Eu acabei de gravar um vídeo aí, os vídeos de 10 minutinhos, falando um pouquinho sobre consciência. E é um tema bastante vigente no canal e eu queria fazer então um vídeo falando apenas sobre esse assunto com foco na consciência. E quando as pessoas falam de consciência, elas imaginam algo abstrato, né, consciência. Eu coloco consciência como mais um corpo, né, o nosso elo com não é, eu ia falar o mais além, mas com o que nós somos, né? Então a ideia que eu venho tentando passar nesses vídeos é que nós somos essa consciência, nós temos que utilizar essa consciência, temos que passar a ser consciência, né? Como assim ser consciência? Assim, alguns vídeos atrás eu falei um vídeo sobre não sou, que nós não somos nada. Nós somos nada e somos o tudo, né? Se eu entrar em um veículo, naquele momento eu sou aquele veículo. Né? Eu entrei no meu carro, eu sou aquele carro. Né? Então, eu quero que direcionar um olhar consciente para tudo isso. Né? Então, eu sou e não sou, porque eu posso sair daquele carro. Mas enquanto eu estiver usando isso, eu sou isso. Né? Quando eu sair, não sou. Né? Invocar, né, esse ponto de vista. E quando eu falo de consciência, eu coloco essa consciência como mais um veículo, como mais um corpo, não como algo abstrato de que você tem que ser consciência, tem que ser mais bonzinho, não, como um corpo, né? Um corpo que vai te dar maior expansão e clareza para enxergar o que é a existência. E através disso nós teremos sim essa visão, essa percepção, e tendo essa percepção utilizando esse corpo consciência, você passa a ser uma pessoa mais consciente, mais amorosa, mais colaborativa com o meio. Porque faz parte deste corpo que você passa a utilizar, dar abertura a coisa que nós éramos fechados. Né? Por que nós éramos fechados? Porque nós encarnamos em um meio onde a densidade ela é muito grande e a sujeira que aqui está entope todos os canais de conexão com esse corpo, com esse além. Né? Mas eu não sou o Márcio aqui que vê a vida. Eu sou esse ser que é o todo, utilizando esses canais. É onde passa pela consciência. Né? Então, para vocês que acompanham o canal, né, eu vou colocar até a mãozinha, um modelinho aí. Ó, o que nós temos que olhar a vida assim, para nós, né, que somos muito mentais, nós temos que ter coisas táteis. Né? Então, o que somos? Nós temos um corpo físico. Isso é claro para todo mundo. Nós enxergamos uma realidade física e interagimos através dessa realidade física. Né? Esse corpo tem emoções. Então nós temos aqui 1, 2, né? Emoções. Eu coloco como corpos. Né? Essas emoções, por que nós sentimos essas emoções? Elas sentem fisicamente. O corpo físico sente o efeito das emoções, um respaldo. Né? Algo que acontece em um corpo mais sutil, que recebe essas energias, né, que interage essas emoções e acaba reverberando no corpo físico, né? E temos o corpo mental, que é ainda mais sutil. Então assim aqui vai crescendo em grau de sutileza. Então o corpo aqui é bem denso, todo mundo vê, tátil, né? O corpo emocional, ele é um pouco mais sutil. Por ser mais sutil, ele é mais sensível às energias. Então de repente tem uma energia de medo. Como que eu sei que essa emoção é medo? Né? Para mim é traduzida no meu corpo como medo, como uma sensação de medo. Mas no campo energético, é uma energia que está aí. Ela pode ter uma cor mais escura, ela pode ter um odor. Né? Então, se eu tiver um espírito desencarnado, que vai estar mais nesse corpo aqui, ele vai perceber isso, ele vai ver essa energia. Né? No meu corpo vai ser apenas sentido. Né? Então, assim, são material, é uma matéria mais sutil, que esse corpo recebe, ele vai ter um impacto e vai reverberar fisicamente. Então, emoção para mim é uma coisa tátil. Então, o nosso corpo físico tátil, corpo emocional tátil e a nossa mente, corpo mental. Mente, todo mundo interage através da mente. Nós criamos uma estrutura de vida ou uma estrutura de entender a vida através do mental. Então, o lance que eu quero invocar é esse aqui, ó, consciência. Veja que as coisas, tudo que existe daqui, ó, de cima para baixo, né? Uma forma de falar, ó, né? Então as coisas são geradas num campo bem sutil das ideias,
até na Bíblia, tá? No começo tudo era verbo, né? Depois o verbo se tornou carne. O verbo é o quê? As ideias, né? O abstrato, né? Então isso vai ganhando densidade, vai se materializando, vai se densificando, né? Você tem uma ideia, então a gente passa a gente coloca a humanidade, ela coloca um limite aqui, né? Um teto aqui, como se fosse mente. Eu quero, né, nesses vídeos, invocar que nós somos aqui, ó, consciência, aumentar, ampliar esse teto, né? Isso aqui é o animal. O animal ele tem um corpo físico, tem um corpo emocional e tem uma mente, né? O humano também. Só que o humano, quando ele passa aqui, ele se iguala a um animal. Ele só é um animal um pouquinho mais inteligente, né? Então não é um humano, é um humano terrícola. Consciência, você passa a ser um humano íntegro, na sua integridade, entender o que é o ser humano, entender o que somos, entender o que é a nossa composição, que nós temos corpos sutis, que sente essas vibrações, sente as energias, que capta o mental. Então, tudo surge, tudo que existe passa a surgir o que dos campos mais sutis, vem densificando, e a gente tem aqui a materialização no campo físico, né? Isso aqui vai variar muito de grau de sutilezas. Só que nessas etapas, vamos colocar nessas últimas etapas, que vai se manifestando as energias da forma emocional, da forma mental. Aqui a minha mente vai percebendo o ambiente, vai se captando do ambiente, então está aqui na mente. Só que quem está criando está aqui para cima. Então nós temos que começar a ver, ó, a coisa já que nós estamos aqui, nós temos que chegar no mínimo aqui, consciência, né? Entender que como a minha mente ela rege as coisas daqui para baixo, né? Se eu quero construir lá um bonequinho de argila, né? Então a minha mente já tem ideia desse bonequinho, de como que ele vai ser, como ele vai fazer. Então a mente que vai lá e pegar aquele bonequinho de argila e vai moldar ele, né? Não é a própria matéria que em si, com a minha matéria eu vou lá e vou criar, mas não vai criar nada, porque a matéria só está lá. Ela tem que ter algo aí em cima regendo ela, seja as emoções. Então vamos pôr mais aqui no reino do vegetal, que é esse daqui, né? Meio que um animal vegetal que simplesmente se move com as emoções. Deu medo, ele corre, deu alegria, ele pula, né? Aqui eu já tenho a mente já criando o que vai vir para aqui para baixo, né? Ela não só cria, e depois, uma vez que as coisas aqui estão criadas pelo próprio processo natural, elas têm o seu desenvolver, o seu desenrolar, que às vezes a gente pensa que as coisas são criadas daqui para baixo, né? Como, por exemplo, vamos ver no clima. Uma chuva, uma tempestade, aquelas catástrofes naturais que são geradas aqui, às vezes são geradas aqui nos campos acima. A mente não está muito legal, as energias não estão muito legais, então provoca, né, as alterações aí climáticas. Vamos focar mais aqui então na consciência. Então, a minha mente, ela cria e molda as coisas físicas que eu posso ver e sentir. Né? Então nós colocamos um topo, achamos que nós somos somente, eu sou somente, o universo é mental, e é o que eu acho, o que eu não acho. Então o ser aqui está muito inconsciente ainda. Né? Então aqui na consciência, assim como a mente ela olha, ela passa a ver como que está funcionando o corpo físico. Né? Se meu corpo físico está ferido, eu vou olhar e falar, opa, esse corpo físico precisa de cura. E o que está causando essa doença? Opa, eu estou batendo todo dia que eu passo, eu bato meu ombro ali, então aquilo vai causar uma doença, vai causar uma ferida. E essa ferida pode, né, se desenvolver. Então eu vejo isso com a mente. Né? Então, quando a mente está clara, ela vê isso, ela consegue reparar isso, e uma vez ela eliminando o problema, a própria natureza do todo faz a cura. Então por que as pessoas estão com o emocional tão perturbado? Porque elas não estão conseguindo ver, porque vamos supor, a nível físico, né, que está causando aquela dor, está causando aquele problema. Por exemplo, a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É um processo natural a cachoeira cair. Né? Mas se sai caindo em cima do meu corpo, que eu estou ali encarnado, eu vou sair de baixo. Né? Então a natureza ela tem os seus processos naturais de transformação. Então, às vezes, o corpo ele continua naquilo. Então, você tem uma energia densa e o ser humano está mergulhado na energia densa. Então, é normal que o ser humano seja consumido em doenças. Mas, se uma vez que eu vi aquela fluidez de energia densa, eu vou sair de baixo. Eu vou desviar. Então, é você usar a matéria que tem aqui embaixo a teu favor. Não é energia boa e nem ruim. A água não é ruim porque está fazendo a pedra e está furando. A pedra não é ruim porque está resistindo. Só é. É um processo natural. Então, se eu sou um ser que é mais que mineral, que é mais que vegetal, né, tenho uma mente, eu vou usar essa mente para corrigir
o que está gerando desconforto. Uma vez corrigindo, o próprio universo traz a cura. Que é uma ferida que você parou de arranhar, então a ferida está lá, toda hora eu estou arranhando, toda hora então é o físico mexendo com o físico. Eu coloquei a mente, opa, a causa da ferida é essa. Então você parou, então a ação natural é o corpo se curar. Né? Então a mente, ela rege o que tem que ir para baixo. Mas o que rege a mente? A consciência. Né? Então a consciência que gera os pensamentos, né, que gera as emoções, que gera tudo, que está ali no campo, que está vendo tudo, que está jogando para a mente. Né? Por a gente aqui para baixo, esse mundo que nós vivemos estar tão denso, né? Ele cria como se fosse uma barreira para a gente ver a consciência. Então por isso que a gente aqui, ó, primeira, segunda, terceira dimensão, então meio que corta aqui, né? Então por isso que a gente ainda fica muito naquela coisa do ceticismo de que é ou não é, porque a gente ainda se vê muito na mente. Então quando você começa a quebrar essa barreira do ceticismo, perceber, né, mesmo de uma forma mental, opa, essas coisas que estão acontecendo, né, você vai perceber que é algo além da mente, né? Então você começa, você já por não ser mente, a sua forma de funcionar já é consciência mais para cima, né? Então nós apenas temos que começar a perceber essa mecânica, né? Então quando eu começo a perceber que eu sou mais que a mente, né? Que eu não sou Márcio, você não é fulano, isso é só o nome do veículo, que eu conduzo esse veículo, então eu não me identifico com esse veículo como se é só o que eu tenho nesse momento. Eu começo a ter uma percepção que eu sou algo mais do que este veículo. Da mesma forma quando você entra no carro, ali que naquele momento você é carro. Mas quando você entende que você é algo além do carro e é algo além deste veículo, né, que está utilizando esse veículo, e que esse veículo ele possui um sistema operacional mente, né, e você começa a entender melhor como que funciona essa mente, e que essa mente, aqui é o corpo físico, ele está contido aqui. O corpo emocional, ele é mais sutil, então ele extrapola, ele não tem essas barreiras físicas, então ele entrelaça com os outros corpos, né? E ao entrelaçar, eu posso sentir energias que não são minhas. Então você vai adentrar determinados ambientes, você vai sentir energias, você vai sentir vontade de fazer coisas, vontade de comer aquilo, de dançar, de pular. Tá todo mundo dançando, pulando, você sente aquela energia te leva. Isso pode ser energia do ambiente, pode ser seres desencarnados que estão ali também em simbiose, né, que gostam daquilo e que causam com essa energia, então você vai lá no embalo, tal, vai dançar, tal, tipo, né, só você começa a ver essa mecânica de funcionamento. Então, quando você está mais atento a isso, você percebe que, opa, é o ambiente que está me levando a isso, né? Aí você vai ver se é vantajoso eu fazer determinadas atividades ou não. Então, aí eu vou tomar uma atitude consciente. Ou seja, eu vou olhar o barro, vou olhar a forma que ele está e vou decidir modá-lo ou não. Eu vou ver a estrada como está, vou decidir melhor para onde eu vou, né, me guiar naquela estrada. Eu vou ver o material e vou falar, eu posso transformar esse material em algo ou não. Mas é uma atitude mais lógica. Não apenas se deixar se levar. Então quando eu vejo que algo é deletério, que é ruim, eu posso cortar. Não, essa energia está vindo para mim, chega a mim como se fosse uma vontade minha, mas eu entendo essa mecânica das coisas. Eu não quero fazer tal coisa, mesmo que eu sinta vontade. Então eu pego e corto, né? Eu vou dar um exemplo, pessoal, a respeito da alimentação, né? Eu assistia a muitos animes, né? Às vezes ali, tipo, filmes japoneses. E aí tipo, no anime, acho que tem uma parte que eles vão lá com um bolinho de arroz, né? E o anime vai lá, o personagem, né, come, gosta, nossa, muito bom, tá? Aí na época, né, bastante anos atrás, eu falei, nossa, só arroz, que chato, né? E eles comeram com tão gosto, né? E você entende que lá parece que é importante para eles. Eles têm isso de, né, sentir aquele sabor, mesmo que seja só arroz, mesmo que seja um alimento que não tenha ali algo para dar um tempero, né, que a gente fala mistura, né? E hoje, né, eu vou falar para vocês, faz bastante tempo que eu não como pizza, né? Que eu compro faz bastante tempo. Às vezes aparece um pedaço lá e você acaba comendo, né? Mas eu tenho consciência do sabor da pizza,
né, daquela mistura de todos os sabores tal, que é algo agradável ao paladar, né? Mas quando você vai, porque nós aqui nós comemos pelo sabor, né? Não pela energia de alimentar o corpo. E quando você coloca o sabor em primeiro lugar, aí você tem a sociedade, a Matrix, ela tem aquela coisa de realçar sempre o sabor para te estar puxando para aquilo. Né? Então ela começa a complicar um alimento que é simples, ela começa a colocar um monte de aditivo, assim, que tinha só um sabor, ela começa a colocar vários, tipo uma pizza, que tem vários sabores que você vai sentir ali. Né? Aquilo se torna de uma certa forma agressivo até o próprio paladar. Né? Então, se você for colocando aquilo de lado, deixando aquilo de lado e optando por refeições mais simples, né, chega um momento que você começa a sentir o sabor. Eu diria que o seu paladar ele vai se afinizando, vai se tornando mais sensível. Né? Então, quando você pegar ali o arroz, você vai sentir o sabor do arroz e vai achar aquele muito gostoso. Né? Então, eu mesmo já me peguei várias vezes. Vou lá comer, pego só o arroz. Acabou de ser feito só o arroz, coloco ali. Tal, e como aquilo é muito saboroso. Eu falo, nossa, eu não trocaria isso por uma pizza. Mas o meu vício, né, de repente, se tiver uma pizza e o arroz, eu talvez vá na pizza. Porque existe um vício, nós somos viciados nisso. Né? Então, isso são coisas, circunstâncias criadas pelo meio para te aprisionar mais naquele alimento. Né? Porque o meio quer que você consuma, quer que você pegue, não importa quais as consequências, quer que você faça aquilo. E a minha natureza, o que ela diz? Aquilo é só, ela quer apenas que você se alimente para manter o corpo físico. Né? E o sabor é um bônus, não pode ser o motivo principal. Então, quando você toma esse caminho, você vai sentir melhor o sabor dos frutos, de tudo que você comer vai ter um sabor melhor. Né? E a pizza, o que vem além, o que é industrializado, vai vir como, para você vai soar como uma droga, né? Vai soar como algo agressivo. E tipo, na própria pizza, vamos supor, quando eu como, eu já não sinto tão bem, então tento comer o mínimo possível quando eu vou comer. Né? Só que às vezes o vício fala mais alto, e você se sente mais pesado, e tem que ficar um tempo mais sem se alimentar, para o corpo, né, eliminar aquilo. Então essa é uma das partes de começar a ver com mais consciência e isso começar a reverberar no teu próprio corpo físico. Você não sente mais aquele impulso de aquele comer por impulso. Não, eu tenho que comer tal coisa, eu tenho que experimentar tal coisa e é o que todo mundo está fazendo e eu não posso perder isso. Não, isso você solta. Né? Isso é uma libertação. Né? Só que, como eu já falei em vídeos anteriores, o maior empecilho no despertar das pessoas é o meio social. Porque todo o meio social vai estar fazendo aquilo. O refrigerante preto, né, que as pessoas não conseguem largar. Nossa, quando você solta isso, você se liberta. Como se libertar das drogas. Né? A maioria dessas alimentações que eu estou falando, né, o fast food. Só que todo o meio social está aí e aí. Se você está aqui no nível mental, você está sendo absorvido por esse turbilhão que aí está. Então você não está vendo que o mental tá ali na ferida toda hora, ali, ó, arrancando a casca. Então por isso que as pessoas ficam doentes, por isso que as pessoas têm distúrbios emocionais infinitos. Né? Porque não percebe a ação, né? A mecânica. Então na questão do sabor, como eu falei, tá aqui, ó, campo físico. É o primeiro. Né? As pessoas se prendem aqui. Né? Porque é a mecânica de vida da Matrix de você manter o gado, manter as pessoas presas aqui inconscientes. Porque, olha, no nível físico, né, até subir aqui o nível mental, né, então a prisão é muito grande. Então é uma libertação muito grande, né? Só que o meio social todo já é criado já para aprisionar. Então é muito difícil, eu tenho entendimento. Tipo assim, eu não tenho hora para comer nem nada, né? Só que é difícil para a maioria das pessoas. Então, a gente tem aqui o mental. Como passar a ver as coisas com consciência? Então, como eu estou falando, né? O emocional, ele se entrelaça com outras pessoas, né? Porque ele é mais expansivo, tal, ele extrapola o corpo físico, ele tem um certo alcance. Então, cada pessoa vai ter determinado alcance. Cada pessoa vai ter a densidade também, eu acredito que varia dos corpos emocionais, dos nossos corpos mais sutis. Então vai ter corpos muito mais sutis e vai ter corpos muito mais densos.
né? E isso vai impactar no quanto a pessoa vai sentir ou não, né? Vai ter as fissuras, pessoas que são sem médios, tal, vai sentir mais o outro, né? E o corpo mental, idem, né? O corpo mental, se o corpo emocional, vamos supor, tem alguns metros, alguns quilômetros, o corpo mental ele vai ser assim, é o limite da tua imaginação. Ele vai ser muito expansível, né? E esses corpos, eles não são separados, eles se entrelaçam. Né? O emocional e o físico se entrelaça, né? Entrelaça com o emocional e mental muito interligado, e o mental com a consciência está interligado. Então nós precisamos perceber isso, né? E de repente, por exemplo, eu quero fazer um vídeo com um determinado assunto, então eu estou meditando e está me vindo as ideias. A ideia não está surgindo aqui. Eu, por ter silenciado a mente em meditação, eu consigo ver o que está aqui. Só que a minha mente tem aquilo como ideias, como palavras. Mas eu tenho que começar a perceber, né, o além. Comecei a ir além da mente. Né, para entender que eu sou aqui consciência. Né, claro que é o próximo passo, não sou. Mas no momento que estou utilizando esse corpo, sou. Então nós temos que nos colocar aqui. Então começa a sentir esse desejo, digamos, não de ajudar, né, mas perceber esse processo natural, que é a função de um ser humano, que é um ser humano único. Somos todos um, não somos seres separados, como a Matrix fez, né, competitivo, um eu contra o outro, né, colocar uns contra o outro numa briga, tal, quem se dá melhor, né, quem tem mais status, quem come melhor. Olha que loucura, quem come melhor, aí a pessoa acaba ficando viciada em drogas, né? Então na consciência você solta tudo isso. Então você passando a ver isso, soltar tudo isso, você começa a enxergar, ver melhor o campo das ideias. Então chega uma ideia, você vai olhar ela. Opa, tem uma manchinha na minha perna. Eu estou vendo ela com a minha mente. Então olhando para baixo eu vejo. Opa, tem uma ideia na minha mente. Então estou vendo ela com consciência. Então por que eu estou tendo esse tipo de ideia? Veio de mim, eu veio, de onde veio? Né? Eu começo a ter uma percepção maior de onde vêm essas ideias. Surgiu de baixo para cima, surgiu de cima para baixo. Qual que é a energia? Qual que é os objetivos? Então eu começo a analisar melhor isso. Parece que eu estou analisando com a mente, mas não é a consciência que está vendo tudo isso. Cabe divulgar ou não? Né? Como você vai falar para uma criança, você não pode falar de tudo para uma criança. Tem um jeito de falar. Então a humanidade, às vezes, ela é muito infantil. Então também tem jeito e tem coisas que podem ser faladas e coisas que não podem ser faladas. Então aqui você começa a trabalhar tudo isso na consciência. Então, o ato de meditar é um ato de se colocar aqui na consciência. Porque a minha mente não cala, a minha mente não para. O corpo ele quer se movimentar. Para o corpo, eu tenho as articulações, eu posso correr, pular, eu respiro o tempo todo, o coração badazinho, então está sempre em movimento. Então o corpo por si só ele não quer parar. Só quando ele cansa, ele vai à exaustão, então você capota, ele dorme. Mas não é por vontade própria, é por uma obrigação, pela mecânica do que ele é. Né? E essa obrigação tem que ser assim, tem que ser imposta para dar esse alívio para a consciência, para você que está ali dentro poder escapar. Né? As emoções, sempre sentindo as emoções, a mente não para, tá o tempo todo, porque está aqui, ó, uma malha mental. Então está sempre vindo ideias, então qualquer coisa, tudo que você olha tem uma sugestão. Né? Você viu um fruto numa árvore, está cheirando, uma sugestão, você já pensa no sabor daquele fruto, então é automático. Eu não escolhi isso, o ato de você olhar, você viu um pedaço de pizza, você já sente vontade de querer comer. Né? Já vem um sabor na mente. Então assim, não para. Então o corpo físico ele não quer parar. Então quando eu falo, eu vou meditar, então tá vendo aqui, ó. Você está se colocando, você está interligando melhor esses corpos. Nenhuma vez interligando, então ok, eu parei esses corpos. Eu relaxei, soltei o corpo. Né? Como você está no carro, você está no carro. Se você não está no carro, eu vou meditar de forma mental. Né? Então eu entrei no carro, o exemplo que eu estou dentro do carro para meditar. Então de forma mental, eu tô com a mão, eu tô ainda segurando o volante, tô com a marcha engatada ali, segurando a embreagem e pisando o pé no freio, aí de repente eu até puxo e tô ali, né, segurando a seta ali, né? Então existe tensão da forma mental. Se eu me coloco na consciência, solta esse corpo, então você solta os comandos, né? Joga em ponto morto, soltei. Às vezes é em ponto morto, tá num lugar ali que não vai mexer em nada, que é o corpo, né? Você coloca o corpo num lugar confortável e solta os comandos. Então é a tua mente soltando os comandos.
né? Então vai ter menor ligação que está no campo físico. Ok, soltei o físico, deixa ele relaxar. Então eu vou soltando as emoções. Como que eu percebo que eu estou segurando de novo os comandos? Quando eu estou ali e eu começo a sentir, eu estou solto, aí de repente você começa a tensionar os músculos. Vamos supor que eu estou com a mão assim. Aí eu começo a ter um pouquinho de tensão. Opa, voltei a tensionar. Então se eu tomei uma atitude consciente de relaxar, por que eu estou novamente voltando a atenção? Então você percebe a ação do meio, da densidade do meio, que é natural que isso aconteça. Né? Que a mente não para, começa a vir pensamentos, emoções, mas e aquilo e tal, e aí você começa a tensionar. Então, você, com a consciência, você agindo aqui, você volta a relaxar. Você, opa, voltei a ficar inconsciente, porque o corpo começou a ficar tenso novamente. Então você relaxa. Né? É uma técnica que até eu uso para dormir. Né? Que é a partir da consciência. Porque a mente, você vai dormir, a mente está... Então daqui da consciência eu tomo uma atitude. Eu vou pegar essa mente e vou botar ela para dormir. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou relaxar meu corpo como se eu estivesse dormindo. Então você relaxa, solta o corpo. Relaxa e o mesmo processo da meditação. Você solta o corpo. Né? E o emocional vai junto. Soltou. Então a mente continua pensando um monte de coisa. Então o que eu vou fazer com essa mente, já que eu não tenho um controle tão lúcido, tão claro dela? Para tirar os pensamentos, para tirar tudo, eu vou colocar o quê? Contar ovelhinha. Isso é milenar, contar ovelhinha. Então o que são essas ovelhinhas? Eu vou com o próprio corpo, com o sistema que tem no próprio corpo, que são as minhas respirações. Então, cada vez que eu vou respirar, aí eu expirou, soltando o ar, eu vou contar 1, 2, né? De forma bem silenciosa. Então, eu vou tirar toda aquela atividade mental e vou concentrar em apenas uma, que é contar. Né? E, a partir da consciência, eu vou estar de olho no corpo. Não deixar esse corpo tensionar, porque à medida que você vai perdendo consciência, ou seja, que vai perdendo a mente, vai começar a vir devaneios, né? Ideias, sonhos, e às vezes isso toma conta da mente que te direciona também. Né? Então a atenção que você vai ter aqui do nível de consciência é quando esses devaneios estão vindo, né? Às vezes eu vou perder a contagem. Eu parei de contar e assim que eu vi que perdi a contagem, eu recomeço do 1. O objetivo aqui não é mental, não é contar. É apenas colocar a mente em uma atividade próxima ao 0. Que antes de ter aquele pensamento vai ser só contar e vai ser com foco no corpo físico, que é a respiração, uma coisa natural. Que é relaxar o corpo e ter a contagem. Essa contagem, chegando até 100, você volta ao 0. Né? Se você está ali, se o corpo já está cansado, é hora de dormir, dificilmente vai chegar até 100. Então você vai perceber que vai chegando ali no 10 tal, já vai estar vindo os devaneios, e às vezes ele toma conta da mente para pensar em outras coisas e você se desvia. Por isso que é importante estar aqui na consciência. Então você vai olhar que a mente se desviou, a mente se desviou e você continua acordado, quer dizer que você perdeu a contagem. Então assim que você perde a contagem, já volta. Não atitude consciente. Não importa o que a mente está trazendo. Naquele momento é o de dormir e o de descansar. Então isso já é decidido, já é claro. Às vezes a mente ela quer colocar coisa importante, porque a mente ela quer tomar, ela não para. Como eu falei, é aqui. Né? O corpo físico quer atividade. Só que se a minha atitude é racional, é hora de dormir. E pronto. Não importa o que mais. Claramente que eu vou eliminar tudo que possa me tirar das minhas distrações. Então eu vou fazer tudo, tem que ter as coisas resolvidas, para esses negócios não ficar martelando. Né? Então aí é onde você vai contar. Então vai chegar uma hora que você vai perceber que você está contando e está vindo os devaneios e você foi. Aí dormiu. Mas eu dormi e depois já acordei. Continua, né, o estado de relaxamento do corpo, soltando bem o corpo, né, soltando os comandos, deixando lá, contando. Então é uma técnica que eu uso para dormir e funciona muito bem. Né? Eu vi outra pessoa falando sobre essa técnica e que dá muito certo. Então essa técnica eu aplico aqui, desde a consciência, observando a mente. Né? Então é esse observar a mente, observar que os pensamentos eles estão um nível abaixo. Eles acontecem aqui nessa esfera mental e a maioria das coisas que acontecem aqui é nessa esfera mental. Né? De coisas que são programadas, de como que são coisas que moldam o ego, diz como que você tem que viver, do que você acha que é a vida. Né? E a gente não olha aqui de forma mais consciente. Né? Que o que está aqui para baixo é apenas que eu acho, que eu vejo no imediatismo. Né? Como eu falei no vídeo 8, que o último que eu fiz é 83 o nome. Né? Que a gente
é como ver a onda. Né? Você está no mar, o mar está balançando, e a onda está te levando dali para cá, daqui para lá. Então quem está vendo só isso, está aqui na mente, achando que você que está causando os movimentos, eu estou indo lá, eu quero ir para lá, então eu vou, quero ir para cá, então eu vou. Então minha mente, ela me guia, ela vai me guiando. Então eu estou naquela onda imediatista. Né? Você vê que a maioria das pessoas estão aqui. Elas fazem o que o sistema a entrega para ela. Que é apenas essa faixa aqui, ó, terceira dimensão, ó, daqui para baixo. Né? Não liga com a consciência porque elas não conseguem parar, não conseguem respirar. Né? Até o lazer dessas pessoas é controlado pelo sistema. Ah, você tem lazer, você tem que fazer isso, aquilo, então, né, vai pro shopping. Vai pra praia bagunçar. Não, elas... Não é o objetivo, não é aquele contato com a natureza, é mais porque eu quero ter férias para falar que eu relaxei, para falar que eu fiz coisas. Quero ir pra Europa lá porque eu vou ter histórias. Isso é na mente. Né? Como consciência, como um ser que pertence à consciência, você requer o quê? Um contato com a natureza. Né? O mar que tem lá na Europa é o mesmo que o mar que tem aqui. A lagoa, a água é a mesma. Né? E de repente você tem pontos energéticos aqui que é muito mais importante, é muito mais interessante para você estar nesses pontos energéticos. Mas somente toma conta, você meio que está nesse lugar, mas não sente muito. Às vezes as pessoas vai, a natureza ela puxa. Então as pessoas servem um despertar, dá um clique. Né? Ela fala, opa, eu preciso mais disso. Né? Porque não é a mente ela, opa, eu te levo para os lugares. Né? Mas a consciência está aqui, ó, cutucando. Vai mais lá. Tudo bem que seja para mostrar, para postar selfie, falar que você está no lugar, mas vai mais. E vai tentando quebrar aqui para dar esse clique. Porque a pessoa perceba, porque a pessoa desperte e passe a agir aqui na consciência. Né? E uma coisa que eu falei. A nível de consciência nós estamos muito às cegas ainda. Né? Na questão de tomar decisões, de saber o que vai acontecer, será que eu estou fazendo é certo ou errado. Né? Então há uma distância muito grande da mente para a consciência aqui. Né? Eu diria que esses corpos aqui estão mais grudadinhos. A consciência há um espaço muito grande. Né? Um espaço até a ser preenchido. Então, eu recomendo os vídeos do canal da Amazofia, né? Do Luiz Gonzaga. Então, eu até compartilhei bastante algumas palestras deles. É importante ver esses vídeos, gente. Porque é o seguinte, eu considero, né, quando esse caminho do despertar, a princípio você toma contato com as religiões. Né? Então é um nível muito primário, um nível muito básico. Né? Então aí vem o espiritismo, já é um pouco melhor. Né? Você começa já a adentrar na espiritualidade. Né? Aí eu faço um outro elo, né, que vai te lançar da religião espiritismo para um universalismo que é o Ramatiz. Então se você for ler os livros de Ramatiz, os canalizados por Ercílio Mais, então ele já te lança mais se está no espiritismo. Foi para o Ramatiz, eles te lançam um passo a mais. Né? Aí seria um ponto muito bom para a humanidade. O espiritismo, ok, tá legal, né? Ele vem e explica muitas coisas, ele te dá um acesso, é como se fosse a religião mais básica daqui. As que estão abaixo nem se fala, então tá aqui no nível de matéria ainda. Né? Então é uma coisa assim, para o humano comum. Mas para o humano que quer ser mais comum, vai para o espiritismo, aí dá um salto para o Ramatiz, que está muito interligado. O Ramatiz, de Ercílio Mais, que é os livros que eu li, recomendo, né? Então ele vai te dar um salto, vai te lançar na espiritualidade, entender o que é a fraternidade branca, essas coisas todas, um nível a mais. Né? Desse nível a mais, aí você vai ter contato com os livros da Teosofia, né? O Caibalion, né? A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky. Eu não li todos, eu li alguns. Né? Mas junto com isso, eu jogaria esse, né, da Amazofia. É só ir lá e assistir as palestras do cara. Né? Então, desse Ramatiz que entra na espiritualidade, adentra na espiritualidade, você vai ter um conhecimento maior, para dar um pulo maior, Amazofia. Né? Então, ele vai trazer uma ideia maior, um up maior das coisas, um ponto de vista maior, além dessa mente. É muito interessante, é muito importante. Para quem quer entender melhor isso. Né? Então, muito do que eles falam, né, desses seres, as pessoas da Amazofia, em muitos, né, meios, que houve lá atrás, né, um flash solar que veio e danificou algumas das nossas estruturas internas, nossas estruturas sutis. Então essas estruturas sutis podem estar aqui, ó, essa ligação que liga esse corpo de mente com o corpo de consciência.
né? E nós estamos refazendo essa ligação, né? O Luiz Gonzaga da Filosofia, ele fala que essa ligação já está refeita, já foi curado isso. Só que o ser humano se apegou demais no mental. Se apegou demais, criou estruturas e cristalizou essas estruturas. Então ele mesmo cria um véu de cegueira de não querer ver a consciência, mas já está pronto, né? Então, o que precisa acontecer para que ele veja essas coisas? É onde que nós temos digamos, a evolução por trauma. Acontece a quebra do sistema, o sistema todo cai e vem abaixo. Então, uma hora que você não vê naquilo, não tem nada, não tem chão, aí você enxerga o que estava por trás daquilo. Né? Então, é uma coisa mais difícil da gente compreender. Né? Porque nós cristalizamos esse modo de vida, achamos que a vida é só isso. Então, cara, isso aqui, se você começa a trabalhar isso aqui, então tudo bem, eu não sinto esses elos de ligações, eu não tenho uma visão clara da minha consciência, mas por você ser consciência, você tem uma percepção. Você já se percebe como consciência. E se percebendo consciência, você olha as coisas mentais que estão criadas nessa terceira dimensão, você vê que é tudo distópico. Você vê que é uma loucura e você já começa a ver com clareza. Esses dias, vendo nas redes sociais, tem aí lá no Nordeste, sei lá, um tal de festa no esgoto. E, cara, tipo, antes de existir, eu falei, não, esse negócio só pode ser IA, velho. Mano, as pessoas, tipo, no riacho ali, onde passa esgoto, e a música tocando, as pessoas dançando ali dentro. Cara. Aí, tipo, eu vejo, né? Ó, como se diz, nesse momento de quebra da realidade, de quebra das estruturas, de quebra dos véus, as coisas vêm se afinizando, vêm se estreitando, tanto de baixo quanto de cima. Então, se você está centrado, se você busca essa consciência, se você se trabalha, você, mesmo que eu não sinta essa ligação, você percebe, você começa a atuar como consciência. Porque a consciência está atuando. Eu posso não ver com clareza, mas a consciência está atuando. Então você começa a atuar e fazer coisas conscientes. Porque você trabalha, você já tem essa estrutura bem feita. Só que os véus estão se afinizando, então você puxa o que é aqui para cima. Agora, quem está numa zona mais densa, quem não percebe tanto, então vai sintonizar com as coisas de baixo. Então, como você pensa que é umbral? É esgoto, é lodo? Os relatos que as pessoas estão até o pescoço, atoladas, né, que estão fazendo coisas estúpidas. E você começa a ver esses reflexos na sociedade. Como pessoas, eu vou ver se eu puxo aí, coloco aí o vidinho para vocês, com pessoas dançando dentro do esgoto. Então é isso, né? Você vê essa loucura, e o que provoca uma loucura maior é que você, às vezes, se a pessoa está só aqui, ela se identifica. Porque, opa, é um corpo humano ali, né, fazendo uma coisa, e eu sou também um corpo humano, então você acaba se identificando, como se estivesse no mesmo patamar. Só que você entende que você já é um piloto. Você é o que pilota esse corpo humano. E aqui, gente, as pessoas, todo mundo é igual, todo mundo Não é, gente, não é. Isso é falsa humildade, é uma forma de prender na Matrix. Aqui não é todo mundo igual, não. Né? E há diferenças grandes, grotescas. Né? Como eu falei, o corpo humano... mas esse incidente solar que aconteceu não sei quantos milhares de anos atrás, né, danificou nós? Talvez eu nem estava aqui, danificou o corpo humano. Hoje eu estou utilizando esse corpo. Então, vai acontecer com nós, o que vai acontecer com a humanidade? Gente, se você pensa, se você está preocupado com o que vai acontecer com a humanidade, você está aqui ainda. Se vai evoluir ou não, é só um corpo. É só um corpo. E o corpo que é o que? É o físico, emocional, mental. Você está aqui para cima, você não se importa. Você só faz o que tem para fazer, só age como tem que agir. Então nós estamos num momento de transição, e esse corpo ele pode dar um upgrade ou não. É só um corpo. Que esteja aqui para cima. Aí quando eu sair, não estiver usando esse corpo, eu vou querer voltar a usar aqueles corpos que ainda não evoluíram, ou vou voltar a usar aqueles corpos que evoluíram. Você vai decidir daqui pra cima. Então por isso nós temos que fazer essa ligação, porque o que decide não é nem essa consciência, é aqui pra cima, o eu sou. Então quanto mais consciente eu estiver aqui, mais eu percebo do que eu vou fazer ou não. Eu não tomo decisões, eu não deixo o meio decidir por mim. Todo mundo ali tá sofrendo, eu preciso ajudar. Não, não é isso que vai determinar, é aqui pra cima. Vou ver, cabe a ação ali ou não? Eu vou perceber daqui pra cima. Então eu não vou escolher nada. Eu vejo pessoas, eu amo tanta terra que eu vou escolher voltar, reencarnar aqui. Não, não é. Aqui é ego, tô falando pelo ego. Então assim, né? Só pra finalizar a parte de nem todo mundo é igual.
Aqui é como se você tivesse aquele no parquinho que tem os carrinhos de bate-bate. Imagina os carrinhos de bate-bate só que fechado, você não vê quem está dentro. Né? Então na fila do carrinho de bate-bate você tem ali uma criancinha ali de 5 anos e você tem um piloto de Fórmula 1, você tem piloto de avião, de nave espacial, piloto de profissional de rua, moleque que tira racha. Então você tem todas essas pessoas que têm um jeito diferente de pilotar. E vai tudo ali pro carrinho de bate-bate, que é a terceira dimensão, e vai ali ficar pilotando, brincando. Né? Então, ao mesmo nível, parece que é todo mundo igual. Só que quem tem uma consciência que, opa, sabe que ali é apenas um veículo, que tem pessoas operando aquele veículo, que está agindo da consciência. Né? Então você para de ignorar os sinais. Opa, aquele ali sempre fica batendo, e se alguém bater nele, ele vai atrás, fica batendo, e vai perder meia hora batendo só correndo atrás daquele que bateu nele. Aí você, opa, aquele é uma mais nova. Aquele outro ali, alguém bate nele e vai embora, desvia de todo mundo tal, e fica ali fazendo o seu percurso. Opa, é alguém mais experiente, que consegue até evitar os acidentes. Então aí você tá vendo da consciência. Né? E a consciência, ela não julga aquele é melhor ou aquele é pior. Porque se julga, ainda está aqui. Ó. Então falar, as coisas aqui ainda é muito interligada. Né? Então ainda tem o julgamento. Então o julgamento você pode estar canalizando de você ou do meio. Do meio malha mental, que tende a julgar, aquilo ali é ruim e tal. Né? Como está tudo interligado, então aí veio o sentimento de julgamento. Fala, opa, mas eu sou consciência, eu não julgo. Eu entendo, eu compreendo essa lei do amor, de que todos estão aqui para evoluir e tal. Eu evito conflitos. Então quanto mais você tiver nessa energia, mais você está na consciência. Então esse vídeo, eu vou falar que o nosso objetivo aqui é acordar na consciência. Mesmo que eu não veja espírito, mesmo que eu não enxergue com clareza quais são os meus próximos passos. Eu tenho que trabalhar para estar aqui. Né? E quais são os meus indicativos? Quais são as minhas bússolas? São os bons ensinamentos, agir de forma boa, porque é isso que eu entendo que é a consciência, que age pelo todo, que age de forma curativa, a parar de danificar a ferida, a trabalhar para que ela se cure. Né? Se posso ajudar, eu ajudo. Faço pelo bem do próximo, que é o bem do todo. Né? Então estou agindo de forma consciente. Essa é a minha bússola. Né? É os que trouxe Jesus Cristo, que trouxe muitos sábios, muitos mestres, que vêm sempre traz, sempre reforçam. Né? Então esse é um caminho certo. É um caminho que os caras percorreram. Ah, mas o cara perdeu a vida, foi sacrificado. Olha, eu estou vendo de forma mental. Eu estou vendo que o que perdeu foi o corpo físico. O cara saiu e está inteiro. Né? Está inteiro e muito mais fortalecido, muito mais sábio, teve muito mais ganho. Mas ele vem aqui para ter ganho? Não, a consciência não importa com isso de vir aqui para ganhar. É a mente que acha que tem que ganhar. Eu quero ganhar, eu quero que me dê em dobro o que eu faço de bem. Está muito na mente ainda. Que a sua mão direita não sabe o que fez a sua mão esquerda. Né? Então quando você começa a agir assim, só faz, só age. Né? Você está aqui na consciência, você está fortalecendo isso, fortalecendo isso, fortalecendo isso, fortalecendo isso. E quando esses véus caírem, você terá muito mais lucidez, não ficará perdido. Verá com clareza. Porque quando ficar os véus caídos, quem não fez esse elo com consciência pode ficar perdido. A pessoa, o que está acontecendo? E tal, e aí não percebe uma quinta, sexta, sétima dimensão. Ela fica numa terceira e de repente não tem nem... O intelecto dela não suporta uma dimensão sexta, sétima. Então ela vai se moldar numa terceira dimensão, ainda vai continuar vendo só uma terceira dimensão. Né? E de repente os vícios ao qual ela tem, aos sofrimentos ao qual ela está atrelada, né? Porque o modo de vida do ser humano em terceira dimensão é um modo de vida parasitário. Né? Eu uso o exemplo da ferida. Fez uma ferida aqui. Eu tô arranhando toda hora. Se eu parar de arranhar, o que acontece? A pele ela volta e fica bonitinho de novo. Né? E vê o que é uma cidade. Se você parar de construir a cidade, parar de construir, a humanidade sair, o que vai acontecer? A floresta vai tomar conta e vai voltar a ter tudo verdinho de novo. Então a cidade ela passa a ser uma doença. O ser humano ele é como um parasita, ele não se entrosa com a terra, ele não faz as pazes. Eu já li livros, eu já até citei, né, ele fala, ó, uma humanidade que ela está aí bem entrosada, você vai passar voando com uma nave, você não vai ver sinais de que existe civilização lá. Você vai ver se você descer e chegar perto, que aí você vai ver as casinhas e meias árvores. Né, bem introduzida ali, bem em harmonia com a natureza. Não essa agressão que é uma cidade, que você de longe você vê aquela chaga, aquela doença lá que se espalhando e abrindo.
né, que deixou de atuar o humano, a floresta toma conta de novo, ou seja, a pele se autocurando. Né? Então, o modo de vida que estamos tendo aqui, ó, da terceira dimensão para baixo, o ser que está só na mente, é um modo de vida destrutivo, ele não está percebendo. Por isso que eu falo, ó, Ramatiz. O Ramatiz ele vai de cara falar para você, ó, para de se alimentar de outros seres vivos. É um dos livros mais importantes que tem o Ramatiz. Né? E eu já falei, isso aí é uma auto-iniciação. A pessoa que ela toma esse caminho é uma auto-iniciação. Né? Só que legal, não para daqui, gente. Tipo assim, ó, chegou nesse topo aqui, foi para cima, até na consciência, é um caminho muito grande. Olha, aqui tá coloridinho, olha a distância que tem aqui, é um caminho muito grande. Se você vai aprender muita coisa, você vai ver muita coisa, vai perceber muita coisa. Então você vai poder abrir uma distância enorme para os seres humanos que ficaram aqui e para você vai parecer de forma animalizada. Como eu tentei fazer uma lista aí, fiz até alguns vídeos, choque de realidade, né, que você chegar num lugar no mercado e sentir aquele cheiro de carne que tá vindo daqueles açougues e as filas das pessoas ali, como se não fosse nada aqueles pedaços de sangue ali. Né, isso é animalizado, gente. Né? Então essas pessoas, elas não vai ter suporte para algo aqui tá além. Né? A não seja, há processos, eu não generalizo. Pode ser muitas pessoas que estão presas aí, elas se despertem porque elas escolheram esse papel, mas é difícil, é por uma quantidade muito pequena, né, que isso acontece. Né? Quem já se moldou esse modo de vida e só enxerga daqui para baixo, vou ver o futebolzinho. Cara, tipo, eu mesmo não consigo chegar num lugar, vou conversar com alguém e a pessoa vem falar de futebol. Pra mim é como se estivesse vomitando perto de mim. Então tem um corpo físico que vomita, você sente aquela, né? Agora quando a mente vomita, vem falar de futebol. E é o comum das pessoas. Não só futebol, quando as pessoas ligam a televisão e são presas àquela programação. Então eu falo, aqui o espaço é muito grande, gente. Quando você sobe, eu falo assim, é uma coisa que eu subo sem medo. Né? Porque daqui pra lá você não vai estar perdendo nada, mas você vai perder sim o meio social. Né? Então se você tiver muito apegado, é complicado, gente. É complicado e, como eu falei, a Matrix ela se moldou assim para ter essa prisão. Então essa que é a parte mais difícil, mais complicada, mas dê alguns passos, vá se instruindo, vá tendo o bom alimento mental. Como eu citei, olha, é simples, Pentateuco kardecista. Olha, pega as religiões básicas. Se você pegar aí as pessoas que estão no evangelismo, quantos por cento já leram a Bíblia inteira? Cara, eu citaria aí uns 3%. Né? Agora pega o Espiritismo. Quantas pessoas espiritistas que leram ali o Pentateuco, que são os 5 livros principais do kardecismo? Eu diria que uma quantidade maior de espíritas, vamos supor uns 15%. A gente tem que passar por essas etapas e subir. Então leia, passa por essas etapas, entenda o que é. Eu antes de entrar no centro espírita, eu vim das religiões comuns, então eu tinha medo, então peguei ali todos os livros e li. Falei, opa, eu já sei o que acontece, então eu fui. Né? Então li toda a Bíblia, li o Pentateuco e não toma muito tempo não, gente. A gente tem todo o tempo, a gente somos seres infinitos, né? Então foi para os livros da espiritualidade, vários livros, né? Que incluiu ali Ramatiz, que me ajudou a dar essa ligação, né? Que muito bom, gostei muito de Ramatiz, admiro muito, né? Aí você vai ler os livros do Yogananda, né, também, que é a mesma coisa, a mesma vibração. E acima, né? Então é onde que esse cara da teosofia aí que eu falei, não é livro, não é nada, tá lá, aparece, é só você chegar a assistir, é muito simples. Né? Mas você tem que ter já essa expansão para compreender o que está sendo transmitido ali. Porque é muito profundo e é muito alto. Então assim, você cria um abismo. Né? Cria um abismo na forma de você, né, olhar assim e ver crianças. Não tem intenção de discutir futebol com crianças. E tanto futebol, tanto o que acontece em alguns sistemas aqui pré-montados, que você vê aí que é usado para aprender o mental da humanidade e deixar ali lá embaixo. Né? Mas é um caminho. E nesse caminho que você vai fazendo, você vai tomando atitudes de vidas mais conscientes e você vai se modificando, você vai mudando. Né? Então, ok, aos olhos do comum, de quem está aqui na terceira dimensão, eu vou ser um estranho, eu vou ser um esquisito. Né? Mas eu estou usando um corpo semelhante, então quanto eu quiser, eu posso me passar pelo semelhante. Eu posso parecer igual, né? Mas de acordo com a minha conveniência, de acordo com a minha necessidade. Não tendo necessidade, eu não vou ter medo de sair daqui. Eu não vou ter medo de estar no mundo sem ser do mundo. Né? Então isso só vai te dar como fortalecimento esses estudos,
esse contato que você vai tendo. Então eu posso não ver claramente da consciência, mas pelas atitudes, pelo modo de viventes, né? Você percebe que você está fazendo esse caminho. Você percebe que você está reestruturando esses corpos. Né? Esse é o objetivo? Aqui a mente ela fica causando o objetivo. Na consciência você não importa. Só faz o que é certo, o que você sente que é certo. E caminha sem medo. Né? O tal, buscais o reino dos céus e o demais você será dado por acréscimo. Então acho que é isso, gente. Né? Esse vídeo, né, essa intenção, nós falamos, os corpos do corpo mônada, o eu superior e tal, e fica como uma coisa apenas mental, né, teórica. Não é. Eu tenho o corpo físico, perispírito, corpo alma tal, e como que usa a alma? Se eu sou alma, o que é alma? A alma encarnou aqui, tá lá, né? Então hoje eu me vejo como um personagem Márcio. Então, quando eu desencarnar, esse personagem ele começou aqui, ele termina aqui. Né? O que eu levo o que eu aprendi durante esse espaço enquanto eu estava utilizando esse veículo, esse personagem. Mas eu saio de lá, eu não sou mais Márcio. Né? Então se eu desperto, ninguém mais vai me encontrar como Márcio. Ninguém vai ficar chorando lá. O Márcio acabou, deixou de existir. Né? Ali eu vou ser quem, quando eu despertar, quando eu acordar do sonho, eu vou saber. Né? Então, em mim, a minha percepção, já estou acordado, mas eu não tenho lembranças. Né? Eu tenho o sentimento, vamos supor, de ter uma pequena porcentagem de estar de consciente. Né? Mas quando eu sair, eu vou chegar a algo perto de 100%. Aí você lembra tal e beleza. Aí você vai olhar para baixo e vai ver se tem necessidade de você manifestar esse personagem ou não. Eu acredito que muitos seres, esses líderes, né, tipo Jesus mesmo, né, eles servem essa mecânica, falam que Jesus é Sananda, né, como uma alma. Só que muitos ainda falam Jesus, então aí ele pega e aí, será que eu faço um estalinho, aparecer meu personagem, meu veículo antigo só pra ir lá falar com aquela pessoa? Então se for útil ele faz, se não for útil ele não faz, mas não tem a necessidade mais de fazer isso o próprio personagem, o próprio ser. Né? Então assim como ele é Sananda, ele também vai ver esse Sananda como apenas um personagem que ele usou para encarnar milhares de vezes. Né? Que você vai subindo daqui até chegar ao eu sou. Então assim, tem que ter uma bagagem aqui para ter esse entendimento e ter essa percepção. Porque assim, nós já somos. Né? Só temos que ficar mais, ok, quantos por cento eu estou consciente de ser essa consciência? Né? Então aqui é difícil você ter uma precisão. Mas eu já entendo pelo meu modus operandi, pelo meu modo de vida, a forma que eu vivo e entendo as coisas, a forma que eu me guio, que não é uma porcentagem muito baixa. Né? Então acho que é isso, né? De tipo assim, uma coisa falar de medo, às vezes as pessoas têm muito medo de tentarem se colocar numa tal posição que não está, mas se eu não estiver lá, será que eu não vou estar ofendendo alguém? Mente. Mas se eu não acreditar em Deus, eu vou estar ofendendo? Mente. Você não precisa acreditar em divindade nenhuma, em nada, em se é ou não é. Ela segue a tua percepção. Faz o que é certo, faz o que é bem. Né? E se eu achar que eu sou um espírito muito elevado, eu vou estar prejudicando alguém por causa disso? Não. Né? Então, qual que é o problema? Por que eu vou ter medo? Aí eu vou ter que ver o meu próprio ego. Será que eu não estou fazendo isso de forma egóica? Se é a forma egóica, mente. Né, de querer parecer mais que os outros tal, né? A pessoa que quer parecer mais, ela vai começar a colocar estrelinha na testa, né? Aqui, eu não sou nem indiano, mas eu vou colocar a pozinha aqui para todo mundo me ver com a estrelinha. Né? Começar a colocar aquelas roupas, o turbante, não sei o que. Então, ali vai acender uma luzinha. Né? Qual que é a minha natureza de um ser animal que você vê ali na floresta? Ele não usa fantasia nem nada. Ele só é o que é e faz o que faz. Então eu, como meu corpo, ele é assim. É o que é, faz o que faz. Então não tem nada de apetrecho, nada. Né? Apetrechos me incomodam. Qualquer coisa que eu pinturo no meu corpo causa um incômodo. Né? Eu posso usar um Ray-Ban pela luz do sol, um boné para não me queimar. Mas ali só de acordo com a necessidade. Agora, qual a necessidade de botar um brinquinho, né? Uma coisinha aqui, uma estrelinha na testa? Né? Se não tiver necessidade, não vai. Né? Então, de repente, bota uma cor aqui para atrair mais luz. Então, vamos supor, eu estou fazendo um determinado ritual, eu vou aí botar aquela cor. Ok, vamos fazer esse experimento. Mas eu não vou sair lá postando selfie aí, né, entende, gente? Como você começa a ver que o ego tá sumindo, tá querendo tomar posse.
né? Esse impulso de querer falar o que está fazendo o tempo todo, olha aqui e tal. Acende uma luzinha e fala, opa, será que não é meu ego? Então essa é uma forma de você trabalhar sua consciência e saber como que anda o meu desenvolvimento, né? E assim, gente, cada um tem o seu passo, né? Não fique ansioso, eu quero fazer isso logo, o tempo tá acabando, a transição já tá aí, eu tenho que fazer. Não, vá no teu passo. Né? Vá no teu passo. Então, e assim, realmente, estamos de transição e é o momento de aproveitar essa onda que tá vindo. Né? Mas vá no teu passo. Né? Eu acho que tudo está bem encaixado, está onde tem que estar. Né? Então, quando a gente vai percebendo isso, nós estamos aqui. Né? A consciência vai percebendo isso e a consciência ela vai fazendo os reparos, né? Tudo o que é necessário. Então, a gente vai notar isso como um certo esforço. Né? Mas nada que ter um passo maior que as pernas. Ah, mas de repente você está pronto para dar aquele passo, mas a tua ideia de passo maior que as pernas faz que você não dê. Entende? Então, por isso que existe muita meditação, né? Para entender se é ou não o que eu devo fazer e tal. Né? Porque através da meditação, porque ainda não vai vir nada claro, porque esses corpos ainda estão, né, em fase de conexão e para estabelecer o que vai ser, mas esses sistemas antigos, essas ideias antigas de como que é a vida, de que é assim assado, eu acho que isso cai, né? Por isso que as pessoas falam de apagão, de quebrar todos os sistemas. Eu mesmo acredito que aqui existe uma parafernália incrível, tecnológica. Eu estava vendo recentemente aí os vídeos falando do Wi-Fi, já falaram bem antigamente. Então assim, antigamente já falavam que o Wi-Fi é ondas dentro da sua casa que vê onde está todo mundo, né? Hoje você já tem, né, estudos falando que isso está sendo usado. Então de repente a gente fala, o campo mental fala, oh, isso aqui existe porque é assim, é por causa que a Matrix, né, tudo que ela oferece. Só que de repente, olha mais além. Os caras que controlam o mundo, eles são obsessivos por controle, de controlar. Eles têm um medo excessivo da humanidade para a humanidade não sair do controle, porque se a humanidade é desperta, esses caras são vermes parasitas, eles não têm lugar aqui. Eles vão para o mundo preventivo, eles vão ser exterminados, sei lá o que acontece com esses caras. Esses caras têm um medo. Mesmo que eles não saibam disso, o medo está dentro deles, e é o medo que eles tentam jogar para a humanidade. Né? Então eles querem controlar. Então de repente no Wi-Fi, vai ser internet para todo mundo. Mas não, eles colocaram isso para, opa, tem um sinalzinho que vai dar para rastrear todo mundo. Saber onde todo mundo tá, a hora, até o que tá fazendo. Né? Com a desculpa, opa, tá a internet aí, ó, a casa inteira tal. A gente sabe que funciona assim. Né? A questão do consumismo, né? Eu atualmente tomei contato com... a gente sabe, tem uma ideia aqui dessas questões da medicina, do remédio, né? Tudo que é construído, né, de bens é construído para ter uma duração. Podia ser uma duração... um bem material duraria mais que o corpo físico. Um carro, um veículo... Você vai embora, o veículo continua aí. Que nem, né, os carros antigos, o pessoal, esse carro era do meu avô, tá aí. Os novos não, já não dura mais nada. Né, porque esse sistema faz isso. Né, mas o pior, na medicina é igual. Eles criam um remédio, esse remédio vai dar só uma melhora, não vai curar. Né, e de repente vai causar um efeito para manter a manutenção. Então você tem ali, principalmente em outros países, que passou dos 40 anos, todo mundo está usando remédio contínuo. Isso é ridículo, gente, ridículo. Como a mente, olha, tá aqui daqui para baixo, acha que isso é normal, porque só vê essa realidade daqui para baixo. Quando você sobe daqui para cima, você entende da vida em outros mundos, você entende da vida multidimensional, você entende da vida não local. Então o próprio Luiz Gonzaga, ele cita em reuniões com ETs, ou seres que vêm, e a pessoa pergunta, de onde você vem? Aí o ser, ele... Aqui é uma intervenção humana. É o ser... What? Que? De onde você vem? Como se viesse de algum lugar. Porque a nossa ideia de mente de levar um corpo do ponto A para o ponto B é isso. Aí esse ser, ele fala, nós não vimos de lugar não, nós nos manifestamos. Para entender isso, você tem que estar aqui na consciência. A minha mente não entende, mas na consciência entende, então você percebe. Então o que é esse manifestar? Chega uma hora no universo... vou usar a damosofia, né, uma parte da damosofia. Então ele fala que as humanidades é como um passarinho o passarinho vai lá e bota os ovinhos na árvore. E aí nasce os ovinhos e fica ali na árvore. Então a árvore é o planeta Terra. Esses passarinhos, quando eles despertam, eles voam. Então eles pertencem à floresta e não ficam voltando na mesma árvore. De que árvore você veio? Eu vim da Terra. Não existe mais isso.
Então a humanidade idem. Então quando essa humanidade desperta, passou daqui, virou seres humanos conscientes a mais além, você sai do planeta, você não é mais um cidadão que é daquele planeta, você vive no espaço. E esse viver no espaço, agora vem da minha mente. Você já não é mais material. Você não saiu só da árvore, não saiu só da terra, você saiu da matéria. Você não pertence à matéria. Então você está no todo. E você ainda é consciência. Então quando você, algum lugar te chama, alguma árvore, você vai lá e você não vem de lugar nenhum. Você simplesmente já está ali. Você se manifesta. Então aquela coisa de onipresente, onisciente. Ah, mas aí eu estou me levando muito grande. Ó, mente. Você está na mente, você tem medo disso, de pensar assim. Porque você é o todo. Tudo bem, estou manifestado aqui de uma forma material, uma pequena parcela, uma limitação muito grande. Mas você é um ser infinito. Então você utiliza isso, você tem essa capacidade de entendimento. Então onde que esse ser vem? Eu não vim no lugar de um, eu me manifesto. Então me manifesto, eu simplesmente estou aqui e agora eu estou falando, então estou manifesto. Então você tem essa percepção. Então como consciência, você é manifesto. Agora de onde vem? De onde eu trouxe esse corpo físico? Ah, eu trouxe lá da Paraíba, lá de eu sei da onde. Então eu trouxe esse corpo físico do ponto A para o ponto B. Mas como você entrou aí? Eu me manifestei aqui. E quando eu não tiver esse corpo físico, eu não vou mais manifestar com o corpo físico para trazer ele de um lugar para outro. Eu simplesmente vou estar ali e posso usar o material que tem ali, que fornece os médios ou o próprio planeta Terra, e plasmar um corpo. Você quer ver um corpo? Então tá aí um corpo. Isso é muito complexo, gente. Né? Esses livros que eu citei não é um longo estudo. Nem os da Amazofia, ó. Pentateuco Kardeciano, Ramatiz, né, do Ercílio Mais, né, os livros que você poder ler. A Amazofia depois, que vai te lançar para um outro patamar. Cara, esse tipo assim, tá, as palestras bem resumidas, tá um outro patamar, bem além da compreensão aqui de 3D. É um patamar assim bem incrível que eu colocaria. Ele dá muitas voltas a falar de tipo, ionas e tal. Você pode pular essa parte até, porque é uma explicação mais científica da coisa. Né? Mas vai na ideia, né? Que é mais difícil para a maioria das pessoas entender a parte técnica que ele fala. Mas vai na ideia, você consegue perceber, né? E é bem interessante. Eu vou deixar os links aí para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.